da comunidade. Então, pessoal, boa tarde novamente. A gente está aqui começando mais um encontro da comunidade do BNDES Garagem. E o tema de hoje é os desafios operacionais de vendas, né? Então, a gente aqui hoje tem o convidado o João, que é da Cuia Tech. A Cuia é nosso parceiro, então, até tinha contado para vocês que o João é um dos sócios que trabalha junto com o Caetano, né? Que é um mentor da Rede Quintessa, que também esteve com vocês no primeiro encontro da trilha comercial. Então, o principal objetivo aqui hoje é trabalhar esse tema desafios operacionais de venda. Então, assim como eu falei no grupo da comunidade, também no e-mail, vocês podem compartilhar esse link do Zoom para quem faz parte do time de vocês, que vocês acham que faz sentido estar aqui também, tá? Para que mais pessoas que estão realmente no operacional consigam utilizar esse conhecimento que o João vai passar hoje. Então, já queria convidar aqui o João, para você se apresentar, e eu vou estar aqui, João, para te ajudar no que você precisar, tá bom? Boa, boa. Bom, Abigail, agradeço imensamente aí o convite, repasse esse agradecimento aí para todo o time aí do Quintessa e do BNDES Garagem, oportunidade imensa estar aqui com vocês, então desde já agradeço imensamente aí esse momento. Boa tarde a todos, obrigado aí pela disponibilidade de vocês em estarem aqui conosco também nessa agenda. Eu vou. A ideia dessa pauta aqui hoje com vocês é de fato ser um bate-papo, mas eu vou usar duas ferramentas aqui para conduzir. A primeira, compartilhei aqui no chat o link de um Forms, que é uma pesquisa que a Abigail já até circulou com vocês, então, de repente, se você ainda não teve oportunidade de preencher, é mais um rápido diagnóstico aí para ficar na mesma página com vocês, entendendo em que estágio todos estão, então só para ter de fato um panorama correto aí de vocês. E o segundo, eu vou compartilhar minha tela. Eu preparei um rápido material e mais uma vez, assim, é mais só para coordenar e conduzir. Assim que vocês estiverem vendo, se puderem, sinalizem aí para mim. Já vejo, Deixa João. eu. Só não tá com a tela cheia. Ele não está ainda em modo apresentação. Isso. Deixa eu ver. Foi Ainda não. por acaso. Tá na apresentação, mas não tem modo apresentação. Olha que estranho. Deixa eu ver aqui então. Deixa eu. Por acaso agora foi? Ou não? Agora sim. Agora foi. Foi. Boa, boa. Bom, então, como a Abigail apresentou, a ideia de hoje é conversar com vocês um pouco sobre o desafio operacional na jornada de vendas. Eu tenho aqui um pouco de bagagem de experiência e usando o case da Cuiatec, que é a empresa da qual eu sou um dos fundadores e hoje eu lidero exatamente essa jornada desafiadora que é esse front comercial, vender, prospectar. Então, trouxe um pouco nessa apresentação aqui esse material, depois eu vou compartilhar esse material com a Abigail para ela direcionar para vocês também. Eu trouxe aqui um pouco de alguns conceitos e vou mesclando um pouco aqui com as nossas experiências. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para fazer alguma colocação, trazer alguma dúvida e, enfim, microfone aberto aí para vocês, tá? Não tem nenhum problema. Tá? Então, rapidamente me apresentando para vocês me conhecerem um pouco mais, eu trouxe aqui é um pouco de quem eu sou. Costumo falar que eu sou
Eu sou carioca na certidão, só fui no Rio para pegar a certidão de nascimento, mas sou mineiro de coração, criado, cresci em Minas, atualmente morando em São Paulo, casado com uma paraibana e tenho uma filha paulista de 3 anos. Na minha jornada, eu sou formado em administração pública pela Federal de Juiz de Fora e inicialmente fiz um MBA em gestão de saúde. Minha carreira, 15 anos aí trabalhando em indústrias, em empresas na área da saúde, até após 7 anos em setores mais técnicos e assistenciais, migrei aí para produto, inovação e tecnologia. Fiz um MBA na FIAP para entender um pouco mais desse universo e aí a partir daí a minha carreira é toda direcionada nessa agenda de produtos digitais, inovação e tecnologia. Há 5 anos eu cofundei a Cuiatec, que é uma consultoria de tecnologia com propósito de impacto social. Nós trabalhamos com serviços de tecnologia e alocando profissionais oriundos aí do Nordeste e do Norte do Brasil. E já passei por algumas outras empresas aí em posições de head de tecnologia e inovação, como a TransUnion, Vita, Unimed Campinas, Bradesco Saúde, além de ter essa oportunidade, como a de hoje, de participar de ecossistemas como o HackMed, o InovaHC, o InovNow, a própria Quintessa, como mentor e investidor anjo de algumas startups. Aqui é o meu e-mail, deixo já ele para vocês, joão@cuiatec, meu Instagram, e no QR Code, meu LinkedIn, fiquem à vontade aí para a gente seguir em contato pós essa sessão aqui de hoje. Fico à disposição aí de vocês. Tá, joia? Bom, falar de vendas e uma operação de vendas, a primeira coisa, tá? Antes já a primeira parte aqui dessa sessão, queria trazer para vocês exatamente ter em mente essa diferença, tá? Foi um aprendizado a duras penas, tá? Não só na Cuiatec, mas em outras operações também, entender que existe uma grande diferença entre venda e a operação de vendas. Tá? Se você tiver um mindset olhando só como vender, você vai estar ali muitas vezes direcionando, dependendo de talentos individuais da sua equipe, um processo muitas vezes improvisado, e aí com isso resultados muitas vezes imprevisíveis e sempre um foco naquele fechamento de curto prazo que você precisa fechar para de repente bater uma meta, atingir um resultado para alcançar um break-even de um mês da operação e enfim. Então, se você está com esse mindset, o desafio e a proposta de hoje é debater um pouco, bom, como que a gente muda essa lógica de vendas para uma lógica de operação de vendas. E aí, de fato, estruturar uma jornada comercial, uma operação que seja, assim como se fala no modelo de negócio de startups, uma operação que seja replicável e escalável. Ela não pode depender de você enquanto founder, de você enquanto head comercial da startup. Ela tem que ter uma tração, ela tem que ser replicável, ela tem que ser escalável. Os processos, documentação, é uma dor, eu sei, às vezes é chato, às vezes soa um pouco burocrático criar algumas documentações, mas é importantíssimo você conseguir documentar o seu fluxo comercial, porque aí a partir daí você consegue treinar e conforme a sua operação for aumentando, você vai treinando o seu time de vendas e replicando esse conhecimento. E diferente de imprevisibilidade, você começa a ter consistência em resultado. Você começa a ter, de fato, a conseguir mensurar e tracionar a sua operação, a sua jornada comercial. Tá? E
o principal de todos, né? Muitas vezes a gente coloca o cliente no centro da jornada do produto, da cobrança, mas muitas vezes a gente esquece de colocar o cliente na jornada de vendas também, de prospecção, né? De como já desde o início você tracionar a sua operação e criar uma cultura de cliente no centro da sua operação como um todo, inclusive a sua operação de vendas. Então, feito essa abertura inicial, eu deixo já essa primeira fala para vocês, tá? Vender não é só fechar negócio, é diferente de fechar negócio. Operação de vendas é consistência, previsibilidade e escala, tá? Isso posto, eu vou pedir uma ajuda aqui para a Abigail para a gente criar aqui um rápido breakout room aí de Pô, três minutinhos, dividindo um pouco a turma aqui. E eu vou pedir para vocês o seguinte: ô, João, desculpa te interromper. São quantos grupos que você quer? pode dividir em grupos de 5 pessoas, aí eu acho que vai dar aí quatro Ok. grupos mais ou menos. E aí eu vou pedir para vocês debaterem e ter uma discussão rápida e depois eleger uma pessoa para trazer fazer um fechamento e compartilhar aqui conosco. A pergunta que eu queria que vocês pensassem e discutissem no seu contexto atual, como que está estruturado a sua abordagem comercial? Então, queria. E a ideia existe um gap já identificado na sua abordagem comercial? Se existe, aí você compartilha e fala um pouco da sua estrutura e desse gap. Pode ser, pessoal? Vou pedir para separarmos aí 5 minutinhos de discussão aí entre vocês, e aí depois uma pessoa de cada grupo abre o microfone e compartilha um pouco do que foi falado. Pô, acho que agora vai aparecer aí para vocês, pessoal. Chegou aí para vocês? Acredito que sim, que Foram teletransportados novamente para cá. boa, boa. Bom, quero ouvir aí, pessoal. Quem pode ir abrindo o microfone e ir compartilhando aí. A ideia tem nem certo nem errado, é aprender com a experiência de vocês também. Bom, eu vou falar, eu estava no primeiro grupo ali, nem todo mundo conseguiu falar dentro do tempo, mas eu aqui, Alisson, estou representando a Olho Peixe. A Olho Peixe é um empreendimento social que apoia socioeconomicamente os pescadores artesanais aqui do litoral do Paraná. E o nosso maior desafio na operação de venda, João, vem muito de que a gente recentemente lançou um e-commerce. Então, a gente tem uma loja virtual que nós disponibilizamos esses pescados artesanais, justamente para dar autonomia para o cliente escolher o seu produto. Ali tem várias indicações, descrições de cada um desses pescados. Nosso desafio também tem a ver, porque como a gente só trabalha com os pescados nativos, eles têm certas particularidades, sazonalidades. Nem todo mundo conhece esses tipos esses pescados, certo? Além da tilápia, que são esses tipos de pescados mais comuns. É, mas então, o nosso desafio está justamente em como incentivar os nossos clientes a adquirirem os pescados de uma maneira frequente. Nós também temos um clube de pescados, que a pessoa, né, justamente por ter a recorrência
do clube nos dá essa vantagem, mas muita gente compra de maneira avulsa, né? Então vai lá no site, entra, faz o pedido. Mas como que a gente define, como que a gente incentiva essa frequência para uma pessoa que também não quer Eu fazer parte do não clube? sei. É na Rua dos Pinheiros. Mas Boa, esse é o nosso desafio aqui, João. legal. Mas próximo grupo. Então, eu vou puxar aqui o do grupo 2, a Maíra da Tamboro. Tamboro é uma EdTech e hoje estava trabalhando no mercado por corporativo e estamos aí numa estratégia de mudança de modelo de negócios. A gente também não conseguiu se organizar direito, não, João. Então, acabou que eu ouvi um pouquinho mais da fala da Mirta, da Dois Imagem, né, que disse que hoje ela ainda está muito no modelo da prova de conceito. Então, já faz a prova de conceito, já deixa alinhado qual é o valor, inclusive, né, após prova de conceito, para o processo ser convertido, mas ela entende, né, pelas várias mentorias que eles já tiveram, que ela já precisa começar a, em paralelo, estruturar e pensar uma estratégia de operação de vendas. E aí eu, na sequência, estava só compartilhando que hoje a minha dor, depois de já ter experimentado equipe interna, implementar metodologia de máquina de vendas, implementar software e CRM. Hoje eu estou testando no meu novo formato um modelo de Sales as a Service, né? Então, uma equipe externa trabalhando no processo de abertura das agendas, desenhando prompt, né? E fechando lá toda aquela estrutura padrão, né? Das personas e etc. Essencialmente usando o LinkedIn, já que a minha venda é uma venda mais corporativa. Mas depois o funil, ele é comigo, né? E aí, essencialmente, sou eu e mais uma pessoa trabalhando esse acompanhamento até a gente fazer o fechamento do negócio. E é aí que eu percebo que está hoje o nosso maior gargalo, João. A gente não está tendo a consistência necessária e talvez faltando aí um pouco daquele rigor que você comentou, né, dos processos, da documentação, né, e de uma estratégia mais clara para fazer essa operação funcionar melhor. E aí depois não deu tempo da gente ouvir o resto da galera. Não, beleza. Próximo. Obrigado, Maíra e Alisson, já pelas considerações. Muito bom. Legal. A nossa parte aqui, né, o resultado final está próximo da Maíra, que realmente a gente ainda precisa estruturar alguns processos internos. Eu acredito que de todos que falaram ali do grupo, só um já tinha um pouco mais estruturado como seria o pipeline, né? Hoje, digamos, um termo que foi usado é a venda um pouco mais artesanal. No nosso caso específico, a gente já utiliza CRM, já utiliza ah, vários canais de venda. Agora a gente está tentando fazer mais alguns testes com o canal de venda através de parceiros. Mas, sim, para nós é uma necessidade muito grande a gente ter a operação muito bem documentada para que a gente consiga escalonar e para que a gente consiga ter, né, sabendo que se a gente trouxer mais uma ou duas pessoas, a gente vai conseguir aumentar em 70%, 80% a quantidade de leads no funil andando pelo funil. Boa, boa. O Wade tinha levantado a mão. Ele, mais alguém e ele tinha levantado a mão. Não sei se ele Não, quer falar. eu levantei exatamente para contribuir em cima da fala de Mayra. Obrigado por ter chamado. A minha venda também é uma venda consultiva, né? Eu vendo para o pior e para o melhor dos mundos, que é o governo, primordialmente. Venda de governo por si só já é uma característica bem peculiar e a gente está muito parecido com a Mayra em relação a essa questão. O tempo da resposta do lead é diferente, não é o nosso tempo, é o tempo dele, né? E no nosso caso, o agravante é questões burocráticas, questões de processos, né? Porque eu sei como é a venda do ponto de vista administrativo, eu sei qual é o fluxo que a gente vai seguir, mas do ponto de vista de abordagem, estruturação, processos internos propriamente disso, a gente peca muito. Por isso que a nossa venda ela é muito consultiva, a nossa proposta ela é quase um artigo científico. Boa. Mais alguém, pessoal? Oi? Opa, Algum grupo? Opa. eu aqui, Mozart, Salvador, do Mais Solidário, Unidade Tech, tudo bem? Na Tudo verdade, jóia. eu queria
Bacana pela explanação, acho que o comercial realmente é um desafio, né? É um desafio. Então, eu queria saber de você a dica de alguma ferramenta que você utiliza para fazer a operação interna de growth market, especificamente dentro da sua trajetória do funil, né, do seu funil, quais são as ferramentas que você utiliza? Capturei o lead, veio de formulário, veio de landing page, pronto. Aí daí em diante, eu uso leads para isso, eu uso o lead lovers para aquilo, eu uso o tal para aquilo outro, e para demais aquilo outro. Você poderia compartilhar com a gente para ver como é que a gente pensa com relação às ferramentas, né? Eu mesmo utilizo para captura de leads inicial o RD Station, a versão mais barata, para fazer captura de leads via landing page. Formulário eu não utilizo do RD Station. Campanha de WhatsApp rastreada também pelo RD, né? Aí lá dentro do RD tem o funil dos e-mails de remarketing, mas depois daí fica meio solto. E aí eu tô querendo compartilhar Tá. saber de você como a gente, se você tem a dica de alguma ferramenta para fazer a integração dessa operação toda. É isso. Boa. Perfeito, perfeito, Mozart. Eu trouxe material aqui, eu até queria perguntar, depois que vocês voltaram das salas, vocês seguem vendo a minha tela aqui da apresentação? Está aparecendo aí para vocês. Tá. Mozart, eu vou seguir com o conteúdo, eu acho que no decorrer dele eu vou acabar respondendo algumas das suas perguntas, tá? Fechou. E vou contar um pouco aqui de como que tem sido nossa trajetória aqui na Cuia. Mais João, alguém para falar? sim. Sim. Bruno, boa, Bruno. Eu vi ali no chat que você representa. Vai lá. Não, tranquilo. Juliana, quer falar? Que você acho que Não, puxou a pode falar. Tá. Bom, o nosso, acho que a gente teve, né, as três pessoas tinham em comum de não ter formalizado esse processo, né? Então, não ter uma abordagem definida pelo time de vendas ter mais vivência de campo, e aí isso fica meio, né, em segundo plano. E a Daniele também trouxe de não ter um processo de venda estruturado, e isso faz com que eles não busquem novos mercados, né? Que eles acabam também sendo muito demandados espontaneamente, sem ter que fazer uma busca ativa aí de novos mercados. A gente, que é um negócio de turismo, vende para o cliente final, então a gente também não tem isso bem definido, formalizado, né? Temos aí informalmente ideias de por onde seguir, estamos tentando começar a dar um padrão para isso e deixar registrado, falou tal coisa, vai para cá, né? Tipo, uma rota aí possível para venda, né? Boa. Boa, boa. Legal. Mais alguém, pessoal? Sim. Pode falar. Ok. Nós da Verde Novo também usamos o RD Station, o CRM. A gente também tem uma pessoa que faz prospecção de leads. Temos site, temos Instagram, mas a gente atende os clientes pelo WhatsApp, onde a gente faz orçamento. É basicamente isso. Boa. Beleza. Bom, obrigado pelas considerações. Se mais alguém depois quiser, é aquilo, falei para quem chegou depois, microfone é aberto. Estou com material aqui que eu preparei, que depois vou compartilhar com vocês, mas fiquem à disposição para levantar a mão e fazer alguma intervenção. Trouxe essa primeira reflexão aqui, pessoal, porque é crucial ter isso em mente. Tá? Vender apenas é diferente de ter uma operação de vendas. Tá? E se eu pudesse, ainda nessa tela que eu estou projetando para vocês, eu acrescentar uma outra frase, não existe uma ferramenta mágica que unifique e resolve o problema cross de qualquer empresa. Tá? É crucial você, de fato, entender o seu negócio
porque aí e achar a ferramenta que vai se adequar para a sua operação, tá? E como não sou fornecedor de RevOps, eu posso falar isso, né? Porque eu não quero vender aqui, não é nem meu papel aqui vender nenhuma consultoria de geração de receita e RevOps para vocês. Então, eu afirmo isso, está aí na nossa trajetória na Cuia, a gente tem já experimentou diversos modelos, tá? E hoje eu vou falar um pouco aqui o modelo atual, mas falo de coração aberto para vocês. Tenho certeza que não é um modelo que vai ficar escrito na pedra. Ele é um modelo que ele vai evoluindo e vai amadurecendo e vai se transformando, tá? Isso posto, pessoal. Então, João, posso? oi, Oi, Maíra aqui rapidinho. Só pode falar, mãe. você disse que podia fazer intervenções, então vou À só trazer, eu vontade. acho que é um comentário importante. Eu acho que aqui a gente tem empreendedores com diferentes níveis de maturidade e experiência, né, dentro desse processo e dessa jornada. E você trouxe uma coisa que eu queria muito ter ouvido lá atrás, e aprendi na marra e na dor, né? A gente se precipitou várias vezes na Tamboro, investindo em ferramenta, investindo em metodologia, contratando equipe, sendo que a gente ainda não tinha claro qual era de fato o nosso market fit, sabe? Até porque a gente estava vindo de uma pivotagem, etc. Então, acho que antes de se preocupar, né, com ferramental e etc., ter essa clareza, né, de uma forma muito objetiva, segurança, segurança, nada está escrito em pedra, João, como você disse, mas antes de se precipitar fazendo investimento, trazendo mais gente, aumentando o custo, eu acho que, né, na linha de frente de quem está no empreendimento, seja CEO, co-CEO, né, o empreendedor ali que normalmente é quem vai para esse campo vender no primeiro momento, é muito importante ter um pouco mais de segurança antes de dar espaço. Assim, eu digo isso porque na Tamboro a gente, em alguns desses momentos, a gente se precipitou, e rasgamos dinheiro, né? Então, acho que esse é um. Você trouxe isso ainda antes de avançar para o outro slide, acho que isso é importante de pontuar com base numa dor real sentida aqui. Boa, excelente, obrigado. E até antes de. A sua fala me fez lembrar, vou compartilhar com vocês a rápida pesquisa que eu fiz aqui na sala. Tá? Então, nós somos 30, tivemos aí 50% de respondentes, e deu para notar que, por exemplo, no que tange ao estágio do negócio, ficou até interessante a pizza aqui: 33% para MVP no ar, 33 em fase de tração e 33 escalando. Então, de fato, a gente tem uma sala bem diversificada em termos de operação, de estágio do negócio. Em termos da operação, apareceu aqui, tem um processo comercial básico, mas ainda informal, é a resposta majoritária dessa pergunta. E alguns aqui, em 25%, sinalizou que tem um funil estruturado já, com metas e tal, e bem legal. E ainda um outro público falando que ainda precisa estruturar o processo de vendas. Depois, sobre a pergunta lá de ICP, aí teve todas as respostas possíveis, mas 40% já está construindo e definindo o ICP, então isso é legal. 17% já conseguiu validar e ter o ICP definido. E aí depois tem um público iniciante aqui que não conhece o conceito de ICP, ou conhece, mas ainda não está aplicando. Tá? E aí, na visão de ferramentas e canais, aí teve praticamente todas as respostas, né? Então, mas majoritariamente, indicação boca a boca e WhatsApp é o que predominou aqui nas respostas do formulário. Obrigado aí por terem respondido. Mas, falando um pouco aqui no nosso contexto, pessoal, e aí como que é a nossa anatomia da nossa operação, e depois eu vou trazer uma página. Quando eu vi as respostas, eu inseri rapidamente aqui 2 páginas sobre ICP para vocês levarem no material. Tá? Mas para nós foi crucial aqui na Cuia a gente primeiro definir de fato o nosso ICP. Tá? Foi importantíssimo conseguir ter a visibilidade de qual é a persona do nosso negócio. Tá? E aí, identificada a persona,
aí começar uma abordagem de multicanalidade. Tá? O nosso modelo de negócio aqui é B2B. Alguém na hora, nas salas, abriu e falou que o foco é LinkedIn, né? E aqui também, tá? Mas operações B2C, B2B2C, B2G, isso também vai variar de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu modelo. No nosso caso aqui, o disparo de e-mail e o LinkedIn são os dois canais principais, e o WhatsApp depois ele vem numa jornada do funil, tá? Depois. Mas no início aqui da operação é o LinkedIn e o disparo de e-mail, tá? E o principal aqui no final, aqui numa camada de qualificação, é necessário uma qualificação constante desse lead e desse processo, tá? Então, às vezes, quais os critérios que vão definir o potencial e um cliente com maior potencial de conversão na sua operação? Às vezes a gente corre um risco de, só porque a pessoa está me dando atenção ali, está respondendo as minhas mensagens, está interagindo comigo, ou às vezes está até marcando reunião comigo e eu estou conversando via call com ela, ou até presencial, isso às vezes não é o critério prático de que ele é o potencial conversão ali, sabe? Tem que entender, de acordo com o seu contexto, no seu negócio, qual que é o critério que define que um lead tem potencial de conversão para você. Tá? Porque senão, se você não está qualificando esse lead direito nesse critério, você pode estar, entre aspas, perdendo um tempo na sua jornada de venda. Tá? E a gente sabe que na jornada do empreendedor, tempo é precioso, né? Sua energia, a sua agenda é preciosa. Tá? E aí, aqui, quando eu falei ali de documentação, é importantíssimo você criar... Qual que é o seu playbook de vendas? Qual que é o seu... Como que você... Como que é o seu processo de abordagem? Quais são as suas copies das suas mensagens? E você documentar isso é importantíssimo. No que diz respeito a CRM, já citaram alguns aqui na conversa. Aqui na Cuia nós usamos o HubSpot, mas é aquilo. A ferramenta é a que melhor se encaixa na sua operação. Tá? Hoje nós temos N tipos de CRMs disponíveis aí no mercado. Dependendo do ecossistema que você está inserido na sua startup, você acessa benefícios de CRMs diferentes. Então, é super importante a documentação, porque aí você não fica preso na ferramenta do CRM, você pode migrar de CRM com mais agilidade, se for o caso. A gente, em 5 anos, a gente já passou por 3 ferramentas. Chegamos no HubSpot agora por uma questão de ecossistemas, recebemos créditos num programa de aceleração e tivemos acesso a eles. Mas a documentação do seu processo, dos seus leads, é crucial para você ter essa base, você ser o proprietário da gestão dele. Tá? Automação. Olha, se não está automatizado a sua jornada de abordagem dos seus leads, isso tem que ser priorizado. Tá? N formas e N ferramentas de automação. Tá? Aqui na Cuia, a gente descobriu um robô, LinkedIn Helper, é uma plataforma que faz automação integrada no LinkedIn, e para nós mudou para mim, que sou dentre os meus papéis aqui na Cuia, faço papel de head de vendas, mudou minha vida, tá? Porque otimizou meu tempo e começou, de fato, a me sinalizar, me direcionar para leads
que de fato tinha a persona de conversão. Tá? Então, é importantíssimo você traçar quais são as suas tarefas repetitivas na sua operação comercial e aí como você automatiza ela e deixa o seu vendedor, deixa o seu papel de fato ali mais direcionado para um closer, para uma ação mais qualitativa e decisiva dentro do funil. Tá? Métricas, uma boa operação de vendas tem que ser tracionada em cima de métricas. Se você não está quantificando a sua operação, comece a definir métricas dentro da sua operação. Isso é crucial. Tá? E nesse ciclo contínuo de melhoria, a otimização. Aqui a gente está constantemente trabalhando um teste AB de abordagem nas nossas copies de prospecção. Então, a Abigail falou no início, né? O Caetano, que é o meu sócio aqui na Cuia, nós estamos constantemente, pelo menos uma vez por mês, a gente revisa as nossas copies, revisa as nossas abordagens e vai refinando e criando novas abordagens e testando essas abordagens em públicos diferentes e entendendo qual que foi quantificando qual que foi o retorno dessas novas abordagens. Então, refinar, otimização contínua e esse processo baseado em resultado. Então, eu vou deixar essa tela aqui para vocês também como uma tela de destaque, uma jornada para vocês. Aí, contando a nossa experiência, contando um pouco do que nós, como que está sendo aqui já. Tá? Depois eu volto um pouco mais para alguns João, pontos. desculpa te interromper, acho que a Hanna está com a mão levantada aqui. Eita, para mim, boa, obrigado, Abigail, porque agora que eu voltei para essa visão aqui de Não, fica tranquilo que eu vou te destaque, ajudando com isso. eu não vi. Oi, Excelente. professor. Oi, professor. Boa tarde, o senhor me escuta? Sim, pode falar. O senhor falou sobre um free link helper, que ajuda na integração do LinkedIn, mas eu não consegui pegar o nome dele. Eita, coloquei aqui no chat e ainda escrevi errado. LinkedIn Helper é o nome. Isso. Tá bom, muito obrigada, professora. É uma ferramenta que eu recomendo, não é uma ferramenta brasileira, tá? Então, assim, a licença dela é em dólar, mas vale a pena experimentar e testar. O workflow de automação, ela é quase no-code, low-code. Tá? Você consegue construir automações ali, meio que assistindo o tutorial deles e implementando, sabe? É bem legal. E aí aqui, essa é a nossa operação hoje. Coloquei na tela aqui para vocês. Hoje nós usamos a Apollo como uma ferramenta para geração e enriquecimento de leads, tá? Então, dentro do Apollo, a gente criou a nossa curva de aprendizado do nosso ICP, da nossa persona, e mais uma vez, não é escrito na pedra, essa persona, às vezes, a gente vai atualizando de acordo com o serviço, de acordo com a abordagem que a gente quer criar. A Abigail colocou no chat aqui o link. Obrigado, Abigail, é essa ferramenta mesmo. A partir dessa lista do Apollo, a gente sobe essa lista no LinkedIn Helper e aí ele começa a trabalhar uma multicanalidade. O LinkedIn Helper faz a abordagem de mensageria no LinkedIn e a gente tem também o HubSpot ajudando num disparo de e-mails e um robô de WhatsApp nosso aqui. Tá? O playbook documentado com template é importantíssimo, como eu falei antes, para você entender qual mensagem está tendo mais conversão, e aí tudo isso integrado com o seu CRM. Tá? Então, no nosso caso, com o HubSpot. Mas, mais uma vez, pessoal, eu quero muito enfatizar isso aqui.
Óbvio, as ferramentas aqui que eu estou citando são benchmarkings para vocês, tá? Mas não tem a ferramenta, a melhor ferramenta é aquela que está adequada para o seu orçamento, para a sua operação, para o seu negócio, tá? Não tem aqui uma ferramenta mágica aqui que resolveu, eu estou aqui com essas, então essas são a referência, não necessariamente, tá? Bom, e aí agora, como que eu entendo e como que eu posso, se eu ainda, de repente estou ali quebrando cabeça, minha operação está travada e eu não estou conseguindo ter esse alerta de que de fato está travada, sei lá. Quais são os sinais de alerta aí que eu deixo para vocês e compartilho? Primeiro, principal de todos, se você está ainda na sua operação dependendo de indicações, se ela está exclusivamente dependendo do seu network, isso já é um grande alerta. Tá? Em 5 anos da Cuia, por 3 anos, a nossa operação ela cresceu organicamente, majoritariamente, através de indicações. No início de uma startup, ok, isso faz sentido. Mas chega um momento que essa network ela vai esgotando. Seu saldo de indicações, digamos, começa a bater num teto ali no limite. Então, esse é um alerta, pessoal. Como que se você está, sua conversão, seus prospects que fecham, estão vindo de indicações, já é um alerta para você. A validação do ICP, falamos disso aqui. Então, eu estou num desespero de venda, que eu estou atendendo qualquer cliente que está aparecendo, cara, isso também é um alerta. É importante, você tem que ter clareza sobre qual que é o perfil ideal do seu cliente, do seu prospect. Tá? Follow-up. Quando você manda uma mensagem para um prospect, você tem um cronograma, um calendário onde você salva lembretes para fazer um follow-up dessas mensagens, independente se está quente ou não. Tá? O seu time segue essa rotina estruturada de acompanhamento. É muito fácil acompanhar um lead que virou para você e falou, olha, eu tenho interesse no seu negócio. Aí esse lead, ele sobe, né, a temperatura dele, e aí você acompanha. Mas e os leads que talvez estão frios, talvez estão morno ali? Você está acompanhando? É importantíssimo, pessoal. No nosso negócio aqui na Cuia, a gente tem cases de clientes que, tipo, virada de ano, eu mando mensagem, vamos conversar sobre 2025. Aí uma data especial, vamos bater um papo sobre isso, um evento de mercado, um evento da indústria daquele cliente, eu vou e mando uma mensagem. E tem cliente que às vezes eu fiquei 1 ano trocando ideias com ele, me fazendo lembrar ali no radar dele, e aí a oportunidade surgiu e a conversão veio. Então, é importantíssimo ter isso. Então, se não tem, é um outro alerta para você. E, conversão está baixa. Muitos leads, a boca do funil está muito grande, mas o finalzinho do funil ali tá baixíssimo. Sua conversão não está fluindo. Isso é um outro alerta. Olha, preciso revisitar e ajustar a minha operação. Tá? E aí, deixo aqui um framework a partir desses alertas. Refletiu nesses alertas. O que eu faço com ele? Bom, aonde você consegue automatizar da sua operação, tarefas repetitivas, está na hora de automatizar. Quais correções da sua jornada de venda você já prioriza para executar? E aí, com isso, os gargalos em cada etapa do seu funil. Aonde está escapando o seu lead, aonde você está perdendo esses negócios. Tá? Na prática, tá? Um pouco aqui, e aí, mais uma vez, esses números são métricas de benchmarking, de referência.
mas, mais uma vez, o foco é a sua operação. Não é porque um colega empreendedor lá, o funil dele funciona com essas métricas e aí o seu negócio está travado. Não necessariamente, tá? Mas um pouco de como que seria uma boa métrica de um funil de vendas. Tá? Então, ali dentro, você está prospectando 500 leads por mês, cara, 20% disso você tem que conseguir trazer uma resposta inicial deles. E aí, esses 100 que você está qualificando, conseguir 30% gerar uma reunião. E aí, as reuniões agendadas, não necessariamente você vai converter elas em proposta, mas 40% dessas reuniões, o ideal, você conseguir transformar isso numa proposta, num próximo passo de uma especificação, de um entendimento aí do negócio do cliente. E aí, a partir daí, na negociação, você conseguir converter pelo menos aí 50% dessas propostas. Tá? Trazendo mais uma vez o contexto B2B da Cuia. Tá? Ali em cima, a gente automatizou essa prospecção e aí a gente recebe a resposta. A gente consegue fazer um pouco da qualificação automatizada também, mas as reuniões, uma coisa que a gente virou a chave aqui no ano passado e tem trazido um certo sucesso aí na operação, se é B2B, eu estou tratando com um outro executivo. Cara, esse executivo ele recebe mensagem pra caramba também, tá todo mundo querendo vender alguma coisa para ele. E uma coisa que eu passei a fazer aqui, tentando humanizar o processo, eu passei a convidar as pessoas para um café virtual, para um bate-papo. Um bate-papo que não necessariamente o meu foco vai ser somente vendas com essa pessoa ali do meu funil. Tá? E aí a coisa a coisa desarma um pouco a pessoa do outro lado. Ela está vindo tomar um café comigo, eu vou sim apresentar a Cuia, eu vou introduzir o nosso portfólio de serviços, mas principalmente eu vou ouvir as dores, eu vou ouvir os desafios. Às vezes é uma persona que não vai ter fit comigo, mas tem fit com alguma empresa que eu conheço que tem uma solução para o problema dele. E aí surgem sinergias de projetos para além da venda do meu produto, do meu serviço. Tá? Esse foi um aprendizado nessa parte das reuniões. Isso trouxe um aumento no nosso indicador de reuniões agendadas. Tá? Então, a gente sair só de, cara, quero marcar uma reunião contigo para apresentar a minha empresa. Não, quero marcar uma reunião contigo para um café, para trocar ideia, para trocar experiência. E aí a pessoa, mas você vai me falar eu vou te falar da minha empresa, porque a minha empresa faz parte da minha trajetória. Então, eu vou te contar a minha trajetória, eu vou te falar da minha empresa. Mas eu quero também ouvir a sua trajetória, eu quero ouvir também a sua jornada. Tá? E isso tem feito um diferencial para a gente. Tá? Ferramentas. Então, já falei aqui de alguns sistemas, de algumas plataformas e outras ferramentas que é importantíssimo. Tá? A gente usa muito o ICP Canvas para documentar e criar ao vivo a nossa persona. Nossa persona, ela não é estática, ela é orgânica, ela é viva. Tá? E ela está crescendo e mudando e atualizando conforme o dia a dia da nossa sociedade, do nosso mercado. Tá? Então, a gente usa o ICP Canvas aqui para exatamente deixar um documento ali onde, ao vivo, a gente vai atualizando a nossa persona, a gente vai entendendo a jornada dessa persona e daí adequando qual que é o canal, qual que é o melhor roteiro por canal e automatizando tudo isso com o CRM. Então, essas são as principais ferramentas aqui que a gente sinaliza. E do ponto de vista de cadência, como que funciona a nossa cadência hoje? O nosso ponto principal de contato é o LinkedIn. Somos um B2B, vendemos serviços de tecnologia, a gente trabalha com o LinkedIn na nossa operação. Mas não apenas o LinkedIn, a gente tem também, depois do LinkedIn, a gente faz um contato ali por e-mail, para também tentar ativar e sinalizar a pessoa ali por e-mail. Após isso,
a gente só manda o WhatsApp para quem... A gente tem um cuidado de tentar não ser muito invasivo, sabe? Eu pelo menos, não gosto muito. Eu tento fazer com os outros o que eu gostaria que fizesse comigo, sabe? E aí, nessa ótica, a gente deixa o WhatsApp para se a pessoa já sinalizou, se ela respondeu um e-mail, se ela respondeu uma mensagem no LinkedIn, aí às vezes ela vai sinalizar para a gente, olha, vamos migrar a conversa para o WhatsApp, porque flui melhor, vou te responder mais rápido, e aí a gente migra a conversa por WhatsApp. E aí, feito isso, pessoal, não sei, hoje a gente tem um contexto único enquanto sociedade, que nós estamos vivendo ambiente de trabalho com 5 gerações simultâneas, né? A gente tem um ambiente multigeracional, às vezes, dentro de uma equipe, dentro de um departamento. Não sei a sua realidade, mas ligação, às vezes, aparenta ser uma coisa meio old school, né? Tipo, só eu só lembro pro meu pai, o restante da minha família, eu falo todo pelo WhatsApp. Pô, ligação é coisa antiga. Olha, não necessariamente. Tá? Então, é óbvio que tem aquelas pessoas que são online ali pelo WhatsApp, gostam das trocas, das interações pelo WhatsApp, mas essa ligação, às vezes, é importantíssimo, porque, às vezes, a pessoa está a 1000 por hora na agenda dela e ela esquece, ela esqueceu do seu contato. E aí você liga, pô, como é que está a minha proposta? Você conseguiu analisar? E aí a pessoa, putz, João, eu analisei, eu já tenho a resposta, mas eu não me enrolei no meu dia a dia. Então, acredite, multigeracional, por mais que soe old school, a ligação de acompanhamento, um contato telefônico faz toda a diferença. Tá? E aí agora aqui eu peguei 3 páginas só para falar do ICP, porque algumas pessoas sinalizaram que ainda não aplicaram, até que desconhecem um pouco o conceito, mas é importantíssimo na hora de construir o seu canvas de cliente ideal. Quais são dados demográficos do setor, do subsetor, do tipo de empresa, localização geográfica que você trabalha, que você está buscando? Tá? Você consegue rastrear comportamentos dessa persona? E o principal, apesar dessa agenda aqui ser comercial, eu vou falar 2 minutos de produto. Tá? O seu MVP, ele tem que resolver o problema do seu cliente. Muitas vezes, eu criei o meu MVP e eu não estou conseguindo converter em vendas, e aí eu acho que tem um problema no meu MVP. Cara, a conversão das vendas, ela é uma métrica que ela é posterior. A primeira métrica é, eu validei a dor, o meu MVP está resolvendo a dor, o problema do meu cliente. Há cerca de 3 meses, eu estive num evento de saúde e encontrei com um executivo, meu amigo de uma empresa de saúde, uma health tech, e ele, desabafando num coffee break, ele falou, pô, João, eu estou prestes a desligar a minha operação, porque eu investi R$1 milhão para construir o meu MVP durante 1 ano e eu não consegui vender cliente, não consegui clientes. E aí todo o relacionamento de amizade de longo tempo, eu fui abrir o verbo para ele, eu falei, cara, deu uma tela azul aqui na minha cabeça. Ele, o que aconteceu? Aí eu, olha, R$1 milhão, 1 ano, MVP, conversão, tem alguma coisa errada na frase como um todo, cara. Não está correto isso. Você investir R$1 milhão para fazer um MVP já está errado. Que MVP é esse que precisou de R$1 milhão? Você levar 1 ano para validar um MVP, está errado também, não tem como. Tem alguma coisa errada na jornada. E você está considerando vendas como a métrica final de que você validou o seu MVP, cara, também está complicado. Você tem que resolver o problema do seu cliente. Então, esse fit de negócio, o foco tem que ser a sua dor, resolve qual
a sua solução está resolvendo qual dor do seu cliente. E aí, ICP trouxe aqui, eu nem vou entrar muito nessa tela, mas só o que é, né? Bom, qual que é o cliente ideal? Qual que é o perfil desse cliente ideal da sua empresa? Então, é fazer essa descrição, é documentar isso, é ter isso mapeado, destrinchado, minuciosamente e evoluindo. Tá? Não é quem pode comprar, principalmente em estágios iniciais da sua startup. Não é quem que pode comprar a sua solução, mas quem que vai comprar primeiro. Tá? Que aí você vai ter seus resultados, você vai ter feedback, e aí vai facilitar a sua atração. Tá? Muitas vezes a gente começa a startup e pensa, quem pode comprar? O grupo Bradesco pode comprar, o grupo Itaú pode comprar. Sim, pode comprar. Mas quem deve comprar primeiro? Essa é a pergunta que a gente deveria estar fazendo. E aí quem, a dor, como que é o processo de compra dele, qual que é o gatilho de decisão dele, por que ele diz sim para você, e de repente o que faz ele dizer não. Tá? Então, assim, eu passei super rápido aqui, mas vou deixar e vou mandar esse material, porque é mais ou menos esse o roteiro, tá, pessoal? Para quem ainda não... metade das respostas ali estavam em estágios de que não definiu ainda um ICP e até desconhecia um pouco do conceito. Esse é o roteiro aqui que vocês precisam responder e interagir. Tá? E aí, beleza. Como que eu implemento? Fiz esse diagnóstico, vamos partir para a prática, vamos implementar. Tá? Bom, a seleção das ferramentas, escolhe tecnologia que está resolvendo o problema da sua operação. Tá? Como eu falei, eu abro aqui o coração para vocês, porque eu não vendo esse serviço de RevOps, não represento uma RevOps, então não tenho vínculo de ferramenta. Tá? Eu acredito que ferramenta é aquela que atende a minha empresa. Tá? E uso benchmarking de mercado. Faz um piloto. É difícil. Para a gente chegar em ter uma operação integrada do início ao fim, não foi da noite para o dia. Faz um piloto. Começa a gerar listas com uma ferramenta e trabalha manual essa lista. Gera a lista e automatiza a abordagem. E aí o restante manual. Vai implementando e vai fazendo uns piloto dessa jornada. Porque se você... só vou iniciar quando eu conseguir fazer toda a jornada automatizada, implementada, aí talvez não vai sair nunca, porque você está operando aí com vários chapéus aí como cofundador ou fundadora aí da sua startup, tá? E importantíssimo, métricas, monitoramento e pivotagem. Eu lido muito como eu tenho um background também dentro de produto, de desenvolvimento de produto, eu carrego muito a visão do ágil para desenvolver projetos, para desenvolver produtos, aqui para dentro da operação comercial. Então, pivotar a operação comercial, ter essa agilidade, até de forma semanal. Essa semana eu fiz uma copy, na próxima eu faço outra. E aí eu vou comparando, eu vou mesclando. Tá? Então, vou abrir aqui perguntas e falas aí de vocês, mas, pessoal, não é só talento. Tá? Eu sempre fui um bom vendedor nas empresas que eu passei, e aí, por isso, eu serei um ótimo vendedor aqui na minha startup. Vendas é processo, é a operação. Tá? É entender o ICP, é entender a persona que vocês estão tratando. E aí, qual o canal que aquela persona vai te atender. Tá? É entender qual a cadência daquela persona. Tá? E aí, muito do advento das IAs, das plataformas no-code, low-code, automatizar não é robotizar, pessoal. Tá? Eu não estou
robotizando o meu processo de vendas. Eu estou automatizando etapas do processo. Tá? E aí você vai criando a previsibilidade da sua jornada. Beleza? Perguntas? Falei demais aqui, acho que quero ouvir um pouco vocês. João, Pois Acho que o não. Bruno estava falando. não estava pensando aqui, né? Acho que todo esse mapeamento, né, do perfil ideal, essa busca ativa, né, pelo cliente em várias plataformas, tal. Eu entendo que é super estratégico, é o mundo ideal, né? E isso se aplica muito, eu imagino, né, no B2B, em que você vai à caça de pessoas, clientes em potencial, né, que são estratégicos. Não é o varejo, né? Então, estou pensando, tentando fazer um paralelo para o nosso negócio que é mais B2C, né? Então, fica muito difícil, né, de você conseguir ali ter uma confirmação, talvez, né, do perfil do cliente pelo volume, às vezes, e por também não ter a disponibilidade de, bom, vou ir atrás dessa pessoa, quem é essa pessoa, consultar, né, interesses ali, né, porque é uma coisa muito ali na hora e tem várias pessoas. Por dia você tem que fazer 50 atendimentos, mais ou menos, né? Então eu estava tentando pensar um pouco esse paralelo, né? Assim, como que pistas talvez, né? Você consegue sacar? Acho que existe, né? Claro, tem um jeitão ali que você vê que a pessoa está mais inclinada, menos inclinada, mas conseguir se existem, né? Parâmetros um pouco mais dinâmicos, vamos dizer assim, né, acessíveis, ou um jeito mais simplificado, talvez, dessa métrica para você conseguir identificar ali o que é mais potencial, o que não. Não sei se Boa. deu para entender. Não, deu sim, Bruno, e excelente intervenção, né? Trazer para a pauta aqui hoje também esse viés do B2C. Uma coisa que aí é uma experiência de uma operação de uma outra startup, que foi até uma spin-off dentro da operação da Cuia. Muitas vezes, para a Cuia também, para o B2B também, tá, pessoal? Mas no B2C, às vezes, isso é mais forte. O founder ele tem que ser uma autoridade dentro daquele assunto, da indústria, daquele tema, do produto ou do serviço que ele está vendendo. Tá? Então a gente viu isso muito nessa spin-off, de que a partir do momento que você começa a produzir conteúdo, a gerar a criar uma autoridade em cima dos founders, e essa autoridade do founder ela migra para ela conecta com a marca do produto, você começa a gerar um engajamento maior. E aí métricas e investimento de marketing digital como um todo, né, lá para patrocinar essas coisas aí todos vocês já sabem muito bem, mas a gente começou a notar que, por exemplo, os comentários em posts começaram a surgir de forma mais natural e mais espontânea a partir desse processo de autoridade do tema. E aí, uma vez esses comentários, aí a gente começou a ir com uma mensageria no direct para quem comentou, porque, pô, se a pessoa comentou ali o meu post, ela está gostando do que ela está vendo. E aí a gente começou a usar esse comentário como um fomentador de lead. Tá? E aí, a partir dali, a gente começou uma abordagem mais engajada de venda mesmo, sabe? Foi isso. E uma outra coisa que a gente fez também no B2C
e que eu não citei aqui no material, e que também é replicável aqui, landing page, pessoal. LPs para extrapolar não só o seu site. Tá? Você tem um site institucional da sua empresa. Crie landing pages para os seus produtos e para os seus serviços e começa a circular, a soltar isso, e aí você começa a entender melhor também o seu público, se ele está se convertendo pelo seu site institucional ou por uma campanha de uma landing page. Tá? São rapidamente de fácil desenvolvimento, você liga e desliga também com facilidade. Tá? Espero ter contribuído, Bruno, na pauta. Felipe levantou a mão aqui. Opa, obrigado, João. Foi ótima aí a apresentação, super direto ao ponto. Achei bem bacana, assim. Parabéns pela concisão aí do tema, que é amplo. A minha dúvida é como é que diferencia o persona de CP? Só dificuldade técnica, assim. Eu entendo um pouco mais o conceito de persona, estava um pouco mais claro. Confesso a você que não tinha batido ainda com esse CP e olha que eu gosto de andar nesse mundo aí para estudar. A gente já está com maturidade, a gente já tem HubSpot há uns 4 anos e eu diria para você que a gente consegue ainda ter. A gente fez boas tentativas em incursões em todos os conceitos que você trouxe, mas amadurecer eles ainda está difícil. Bom, bem-vindo. É um desafio, cara, esse amadurecimento. Assim, pô, minha resposta não vai ser tão na ponta do lápis ali do conceito em si, mas muito como eu enxergo, tá? O ICP, ele é mais quantitativo ali, principalmente quando você começa a buscar evidências demográficas, evidências de acesso evidências de acesso ali de quais canais e tal, tá? A persona, ela acaba sendo muitas vezes mais orgânica, porque tem um storytelling ali de uma pessoa, né? Daquele problema. Por exemplo, às vezes, o empreendedor, ele cria aquela primeira pesquisa, né, para entender qual que é o problema que ele está resolvendo e como que é aquele problema. Aí ele encontra, por exemplo, a história da Dona Maria. Aí no pitch para investidores, aí ele coloca até um material mais... Olha, a Dona Maria, ela vive isso, 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 Tá. isso. Então, é como se a persona fosse Eu uma coisa um enxergo pouco mais mais. ou menos desse jeito. Não entendi. É como se a persona então fosse uma coisa um pouco mais idealizada e o ICP tivesse uma coisa mais respaldada concreta, não é isso? Tivesse um Isso, pouco mais de respaldo empírico ou histórico. isso. Mais ou menos Tá. assim. Show, obrigado. Daniele, obrigado pelo comentário aqui no chat também. Então, fico à disposição. Mais alguém? Ô, João, eu também curti bastante o conteúdo que você trouxe aqui. Inclusive, tá pegando já todas as referências e mandando aqui para o time do Quintessa. Queria saber se você consegue deixar aqui uma dica, assim, para principalmente sabendo que as startups, até como a Maíra comentou, né, tem startups de diferentes maturidades aqui na comunidade. Para quem está no começo ainda, né, que a gente sente aquela solidão, né, empreendendo. Queria saber assim, qual seria uma dica que eu acho que para vocês quando começaram, que ninguém falou, como ninguém falou para a Maíra ali, né, de que tipos de ações deveria tomar primeiro, e para quem já está com um time maior hoje na operação, qual seria também essa dica de ouro que você poderia dar? Tá. Acho que assim, a dica do início que poderiam ter me dado foi essa questão da documentação e do playbook, sabe? Se eu tivesse já desde o início já criado um doc ali onde eu fosse de fato documentando e registrando o meu pitch comercial e testando as copies de vendas, eu comecei a jornada meio orgânica e aí foi no empreendedor. E aí, quando eu tive que parar para documentar isso, o esforço foi maior, sabe? Aí você gasta uma energia maior para olhar o histórico,
tentar ver mensagens e trocas que houveram anteriormente, tal. Então, essa é uma dica que eu daria. Assim, se você conseguir já desde o início da sua operação, você já vir criando essa documentação, esse seu playbook comercial, e que não tem template, tá, pessoal? Ele é uma folha em branco e você faz ele. Tá? É uma primeira. A segunda, aí é já num estágio mais avançado da operação. A automatização é o que traz escalabilidade. Tá? É você conseguir replicar, muitas vezes, vou voltar aqui, muitas vezes, enquanto empreendedor, primeiro curso de startup que você fez na sua vida, você já deve ter ouvido falar, olha, a diferença de uma startup é que ela é escalável, que ela é replicável, né, o modelo do negócio. E aí, muitas vezes, a gente gasta energia pensando no nosso produto, no nosso modelo de serviço, como que é um produto escalável, mas pensar também nas nossas rotinas internas e a operação de vendas. Como que eu faço uma escalabilidade da minha operação de vendas? E a automatização passa por esse processo, mas não significa que eu estou automatizando, que eu estou robotizando. Aumentou, sabia? De ontem para hoje. Então, não é robotizar a sua operação de vendas. Tá? É automatizar tarefas. Tá? Por exemplo, aí no nosso caso aqui, o que eu comentei, a simples mudança de chamar a pessoa, de não chamar de apresentação comercial, mas chamar de bate-papo e um café virtual, trouxe uma mudança na nossa conversão naquela etapa ali de gerar reuniões. Sabe? Então, essa seria a dica. Obrigadão, João. Mais alguma dúvida, pessoal? O Rafa mandou aqui, e desde que mudou o envio de e-mail como oportunidade de apresentação, ele põe como podemos otimizar XYZ e que a taxa de abertura de e-mail melhorou. Uma excelente dica. Boa. Sim, muito, muito legal isso aí. Isso aí também é importante. Você já traz a pessoa ali no assunto. E aí, falando agora no B2C, para o Bruno, uma coisa que a gente também tem feito nesse outro projeto foi. Hoje o LinkedIn permite vídeo, o Instagram permite vídeo, o Facebook, né, tem muito vídeo, né? Tá todo mundo postando vídeo. E às vezes o texto do post a gente replica uma legenda do que está falando no vídeo. E uma coisa que você pode, que tem sido interessante também adaptar, é usar uma complementariedade. O vídeo já está propriamente falando ali, e muitas vezes ele já tem uma legenda, né, no vídeo. O texto do post, ele ser um conteúdo adicional, ele ser um complemento do que o vídeo está fazendo. Tá? E vice-versa. Isso também tem trazido um engajamento maior na geração dos conteúdos. Sabe? A Maíra levantou a mão. Levantei, João, não tem a ver oficialmente com processos de vendas, tem mais a ver, eu acho que com uma cultura comercial do negócio, né? Empresa boa é empresa que vende, né? Por premissa, né? E a coisa da cultura e do modelo mental de que todo mundo, de alguma forma no negócio, por mais que você tenha a equipe ou a pessoa ou as pessoas responsáveis pela área comercial, esse modelo mental de que todo mundo tem que ter esse compromisso com a venda do negócio é algo que, para mim, sempre reverberou muito. Porque as pessoas têm, né?
a falar, não, mas né, eu não sei vender, eu não gosto de vender. Estou falando de sócios, né? Muitas vezes, ou lideranças relevantes dentro do teu negócio. Como é que foi isso na Cuia, assim? Pensando que a gente tem aqui um grupo super plural, né? De quem está começando, a quem já está no processo de escala, essa cultura do modelo mental de que todo mundo, de alguma forma, é vendedor dentro do negócio. Isso já foi uma questão para vocês? É uma questão? Se você puder falar um pouquinho. É uma questão e a duras penas um aprendizado. Tá? Na nossa realidade aqui, sendo totalmente franco, o aprendizado foi por vias de cancelamentos. Por a gente, às vezes, ali, né, a operação, o front de comercial se matando para vender, aí o cliente vinha, convertia, ficava, gerava uma recorrência, aí de repente o cliente cancelava. E aí a gente, naquele aprendizado, naquela jornada do aprendizado ali, pô, por que que o cara cancelou, por que que o cara cancelou? Aí muitas vezes a gente via alguns desvios de time, desvios da operação, do serviço, e aí aquilo, né? Ficar soando muitas vezes, pô, o vendedor sempre promete o mundo e não entrega nada. Quando a gente começou a identificar, e foi a duras penas, foi após cancelamentos e tal, a gente começou a trazer esse fórum para todo o time. Então, a importância de que, olha, você não está na venda, mas você também vende. O fato de você implantar o cliente, você segue vendendo para esse cliente e me permite fazer um crescimento dentro da própria carteira. Esse cliente pode, a partir dali, renovar um outro projeto comigo, porque ele se encantou com a entrega do serviço. Sabe? Então foi esse processo e assim, não foi um mar de rosas, foi de fato a duras penas, a partir de cancelamentos, aí entendendo o motivo do cancelamento, aí, pô, como que a gente trata isso, sabe? Pessoal, a gente está Obrigada. Valeu, chegando. João. Desculpa, Maíra. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final. Primeiro, eu queria super agradecer o João por essa aula. Entendemos bastante. Eu fui pegando aqui as referências que o João foi passando. Também, assim que o João compartilhar material, eu já subo no site junto com a gravação. E aí eu queria deixar alguns recados também aqui, antes do João dar uma palavra final, que eu vou primeiro lançar a enquete de avaliação aqui do encontro, para vocês aí na tela. E falar que na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter uma mentoria coletiva com especialistas sobre comercial. Então, vocês vão ter a oportunidade de levar as dúvidas e já tirar a dúvida ali naquele momento com os especialistas, tá? Então, aproveitem e falar que eu divulguei ontem por e-mail e no grupo da comunidade. E no dia 30 de abril, a gente vai ter um encontro de conexão com investidores online. Basta vocês preencherem um formulário. E no dia 8 de maio, a gente também vai ter um encontro de conexão comercial, que é basicamente, vocês tiveram os encontros, né? Assim como o que o João tá tendo hoje com vocês, para preparar vocês e melhorarem a gestão comercial, o posicionamento de vocês no mercado. E a partir dessa preparação, vocês se conectarem com grandes empresas, institutos, fundações e secretarias, enfim, governos, para vocês conseguirem fazer essa conversão da venda. Então, é essa preparação que a gente quer fazer para apoiar vocês também nessa consolidação ali no encontro de conexão, tá? Então, João, se você quiser deixar uma última palavrinha para todo mundo. Bom, pessoal, obrigado demais pela atenção. Já estou mandando material aqui para a Abigail, tem meus contatos, fico à inteira disposição aí para contatos, ora pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, enfim, para estender esse bate-papo, essas trocas. E não existe uma ferramenta mágica que vai resolver essa operação, tá, pessoal? Ela, de fato, entender o seu negócio e customizar para a sua necessidade, tá? Era essa fala final. Obrigadão, João, e obrigadão, viu, pessoal? Se vocês tiverem
Alguma dúvida, vocês me avisem que eu passo o contato para essa dúvida para o João e subo tudo para vocês também lá no site da comunidade, tá bom? Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.